Esse tipo de questão sempre cai em concursos e vestibulares. Observe bem. Onde o sujeito é indeterminado. Será que seria na opção A, alugam-se apartamentos? Opção B, consertam-se fogões? Opção C, vendem-se livros? Opção D, necessita-se de empresários. Bem, pausa o vídeo e tente resolver. Vamos agora para a resolução. Se você notar, todos os verbos eles estão acompanhados da partícula se. A regra é clara. Toda vez que um verbo for transitivo direto e ele vier acompanhado da partícula se, o se funciona como partícula apassivadora e você consegue transferir esta frase para a voz passiva. Já se o verbo é transitivo indireto, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Isso serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Então essa questão basta descobrir quais dos verbos é transitivo indireto. Bem, vamos lá. Alugar. Se eu fizer a pergunta, eu aluguei, você pergunta, o quê? Toda vez que você fizer essa pergunta, o quê para o verbo é transitivo direto. Verbos transitivos diretos não pedem preposição. Então eu já sei que o verbo alugar é um verbo transitivo direto. Se ele está acompanhado da partícula se, o se funciona como partícula apassivadora. E o sujeito, que é apartamentos, deve concordar com o verbo. Portanto, eu posso transferir esta frase para a voz passiva. Assim como eu falo, alugam-se apartamentos, eu posso dizer, apartamentos são alugados. Logo, a opção A, eu tenho o sujeito determinado. E eu quero o sujeito indeterminado. Portanto, a opção A está incorreta. Opção B, consertam-se fogões. Se eu disser, eu consertei, o quê? Aí é um verbo transitivo direto. Mais um verbo transitivo direto. Acompanhado da partícula se, o se funciona como partícula apassivadora. E o sujeito, que é fogões, concorda com o verbo. Portanto, o sujeito é fogões. Opção C, vendem-se livros. Eu vendi. O quê? Mais um verbo transitivo direto. Se tiver acompanhado da partícula se, o se funciona como partícula apassivadora. E o sujeito, que é livros, deve concordar com o verbo. Portanto, a opção B e a opção C também são verbos transitivos diretos. Letra D. Necessita-se de empresários. Se eu falar, eu necessito, você me pergunta, de quê? Notou? O verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição de. Toda vez que o verbo pedir preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E se o verbo é transitivo indireto e ele estiver acompanhado de uma partícula se, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Isso serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Eu não consigo transferir essa frase para a voz passiva, assim como as outras. Por exemplo, na letra A eu posso falar, apartamentos são alugados, fogões são consertados, livros são vendidos, empresários são necessitados. Nem existe essa frase. Portanto, a opção correta, onde garante que o sujeito é indeterminado, é onde apresenta um verbo transitivo indireto ligado à partícula se. Portanto, a opção correta seria a letra D, necessita-se de empresários. Interessante, não é? Anote aí no caderno. Toda vez que um verbo transitivo direto vier acompanhado de uma partícula se, o se funciona como partícula apassivadora e vai existir um sujeito. Toda vez que um verbo transitivo indireto vier acompanhado de uma partícula se, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito e a frase apresenta sujeito indeterminado. Interessante, não é? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.